Eu sei que muitos de vocês adoram aprender kanji. E realmente é legal quando você consegue ler um texto, alguma coisa assim em kanji e fala, caramba, eu consegui. O problema é que aprender o kanji ele não é tão fácil. Agora eu vou dizer como eu aprendi kanji. Eu comecei a estudar a partir do N3, quando eu comecei a ir pro Gakko mesmo. O N3, você na teoria já deveria saber o kanji do N5 e N4, mais de 350 kanjis. E a questão é que eu não sabia kanji nenhum. É sério, eu sabia quase nada. E eu entrei logo no N3. Só que para estudar o livro, eu não conseguia ler. Então me dava um baita de um trabalhão. Eu tinha que chegar em casa para fazer o Fukushu. E eu já fazia o Yoshu, que é o Fukushu é a revisão. E o Yoshu é o estudo anterior da próxima aula. Só que como eu não sabia muitos kanjis, não sabia nada, eu tinha que pegar o livro e escrever o significado do kanji e como é que se lê ele em cima, porque na aula a sensei mandava a gente ler as frases. Como é que eu vou ler algo que eu não consigo nem ler? Aí, o que eu chegava? Eu chegava em casa e escrevia eles por cima. Foi bem difícil aprender kanji no início. Agora eu vou dizer como eu estudava kanji. Primeiro, além do livro, eu aprendi o kakijun, a escrita do kanji. Todo kanji tem o modo dos traços, tem a ordem. E não é tão difícil assim, a partir do momento que você entende que tem a ordem dos traços, se você usa iPhone e MIUI, e se você usa Android, é o Yomiwa. Ambos vão ensinar a você escrever a ordem dos traços. Depois você vai entender como funciona a ordem dos traços e você não vai precisar mais olhar. No início é chato mesmo, você vai ter que olhar todos porque você não sabe escrever nenhum. Mas depois que você vai aprendendo, fica facinho e você não precisa mais olhar. Tanto que mesmo se eu pegar um kanji hoje que eu nunca vi, nunca estudei, eu vou saber a ordem dos traços porque ele vai ser parecido com os anteriores. Tem uma sequência certa. Como eu fazia para estudar kanji? Primeiro, eu fazia o kakijun, não tem jeito. Escrevi ele várias vezes para aprender a ordem dos traços e tentar mais ou menos memorizar ele. Eu não tentava decorar o kanji a ponto de escrever ele sem olhar, vou escrever o kanji sem olhar. Tanto que eu friso muito isso. Quem está estudando kanji, não foque em tentar decorar o kanji a ponto de você escrever ele sem olhar, sabe? Eu vou escrever o kanji de, sei lá, Rekishi, história, e escrever ele sem olhar. Não, eu não consigo. Eu preciso ver o kanji de história e copiar. Qual a vantagem, então, de aprender o kanji só olhando que você vai saber ler? Cara, saber ler kanji é mais importante do que saber escrever. Por incrível que pareça. Tem muitos japoneses, tem vários kanjis que não sabem escrever. Quer um exemplo? Quando eu estava trabalhando, aí a gente estava falando sobre kanji e coisa e tal, aí saiu a palavra umpan. Umpan é transporte. Eu sei, é bem diferente, mas isso é o vocabulário de kaisha, de fábrica. Aí o japonês não sabia escrever umpan. Japonês não sabia escrever um kanji. Aí você pensa, isso é possível? É possível, é muito normal. Várias vezes eles sacam o celular, o keitai, para ver como é que se escreve tal kanji mesmo, né? E vai. Que foi desde a alfabetização até o ensino médio, eu fiz faculdade, usando kanji. E eles esquecem. Imagina a gente que estuda 2 ou 3 anos, ou 4, 5, sei lá, um curto período, vai estudar, sei lá, 2 vezes na semana, que dá 2 a 3 horas no máximo, e vai saber todos os kanjis igual um japonês. Não tem como. Se eles esquecem, imagina a gente que estuda menos. Foca mais na leitura, que é mais importante. Porque você vai escrever mais ou você vai ler mais? A não ser que você for uma pessoa que precise trabalhar com isso, escrever várias redações, várias coisas e não pode usar o keitai. Aí é uma exceção da exceção, uma coisa muito rara. Normalmente, no máximo, você vai ler. Somente você vai estudar um livro, você vai precisar de ler. Você vai fazer o JLPT, o seu importante é ler, mas não foque tanto em escrever. Meu método era bem isso, eu focava muito na leitura. Tá legal. E aí, o que mais, Isal? Eu não focava tanto em aprender kanji sozinho. Existem 2 formas de leitura. Kun-nyomi, On-nyomi. O Kun-nyomi, ele vai ser o kanji sozinho. Por exemplo, aí vai ser o kanji de Nokoro e Uru no final. O Hiragana Ru, Nokoro. Taberu vai ser o kanji de comer. Kaeru, voltar. Aí vai ter o kanji de Kaeru mais Uru no final. Isso é Kun-nyomi. O On-nyomi seria os 2 kanjis. Lembra que eu tô falando, parzinho, coisa e tal? Eu sei que parece que ficou simples demais, mas essa é a ideia. On-nyomi são kanjis juntos. Tá vendo? São 2 kanjis juntos, aí vira On-nyomi. Eu não queria trazer isso pra aula, porque você vai ficar focando muito de, isso é Kun-nyomi, isso é On-nyomi. Qual a diferença? Agora você já sabe. Basicamente, eu gosto de resumir muito assim. Kanji sozinho, lê dessa forma.
Kanji, quando fica junto, a leitura muda. E às vezes muda mais de uma vez, então é um pouquinho chatinho, tá bom? Mas é basicamente isso. Depois que eu aprendi a separar esses dois, o que eu fazia? Eu sei que nem para todo mundo vai dar, mas eu comprava as cartolinas e escrevia os kanjis. Aí eu saía colando na parede. Por que eu fazia isso? Sabe quando você aprende algo por osmose? Comigo não funciona tanto, mas eu tentei pelo menos. Aí eu colei as cartolinas e os kanjis e enchi a parede de cartolina com kanji. Por mais que eu olhasse, mas eu não aprendesse, pelo menos eu tô olhando. De tanto eu olhar, uma hora eu ia fixar na cabeça, porque eu tô vendo o kanji toda hora, tá lá. O kanji, mas a leitura e o significado, uma hora eu aprendo. Que nem quando você de tanto ver uma coisa acaba aprendendo, pensei a mesma coisa. Eu fiz desse jeito. Deu 100% certo comigo? Não deu. Assim, deu para aprender um pouco? Deu. Para mim não deu tanto certo, mas eu fiz. De repente para você funcione bem. Para mim que não deu certo, infelizmente, mas eu tentei, sabe? Mas foi uma outra forma que eu fiz para aprender Nihongo. A terceira forma foi TV Japa. Esse daí foi bem legal. Eu assisti a TV Japa, NHK, né? A vantagem dela é que geralmente quando o japonês fala alguma coisa, eles colocam os textos embaixo, que nem às vezes eu faço nas videoaulas. E é bem legal porque você frisa e aparece o kanji exatamente do que ele falou. Como eu posso aprender Nihongo usando TV Japa se eu moro no Brasil? YouTube. Vai no YouTube, aí coloca NHK, ou então coloca TV japonesa, alguma coisa, vai aparecer os Bangumi, os programas japoneses do Japão, no YouTube. Aí você vai assistindo. Eu sei que às vezes vai ser uma coisa meio chata, mas ele é muito bom para você aprender vocabulário, isso é muito bom. E principalmente os kanjis que ele vai falar e vai aparecer. Sempre vai fazendo fukushu do kanji. Ele é uma coisa chata e você esquece. Ele é muito mais fácil você esquecer do que aprender. À medida que você aprende kanji, ele é muito mais devagar do que à medida que você esquece. É desproporcional. Ele tá sempre fazendo revisão. Eu sei que é chato, mas kanji é sempre fazer revisão. Chega um momento que você, de tanto você estudar, você vai perceber que você sabe bastante kanji. Isso que é legal. Aí começa a ficar legal. Você lê um livro, pode ser livro simples, lê um papel, aí você vai falar, nossa, que legal, tô conseguindo ler. Só que demora um pouco para chegar nesse nível. Mas quando você chega nesse nível, é uma bolinha de neve, sabe? Ele vai só aumentando o seu nível de kanji. Eu acho isso bem legal. Quando você consegue terminar os kanjis do N3, você já vai ver que você vai conseguir ler muita coisa. Quando você começa na metade do N2 pro final do N2 de kanji, seu nível de kanji já vai estar bem legal. Ah, eu preciso chegar no N1? Não, o N1 já é bastante, sabe? Porque até o N2 você vai aprender mais ou menos 1000 kanjis, mais ou menos. O N1 você vai aprender mais 1000, mais ou menos. É muito kanji. Então, se você conseguir chegar até o N2, já sabe bastante, mas se chegar até o N3, que vai dar mais ou menos 600 e poucos kanji, já tá legal, tá bem legal mesmo. Ah, eu usava muito flashcard, tá? Voltando ao assunto, eu usava muitos flashcards para estudar kanji. Aí eu sei que eu já expliquei, e tem muita gente que às vezes prefere o Anki. Não tem problema, sabe? Eu preferi o flashcard, por causa que na hora que eu escrevo, para mim kanji é sempre na escrita, nunca na só a visualização. Quanto mais eu escrevia, mais eu aprendia. Então eu escrevi o kanji, várias frases com aquele kanji, várias, e o significado, logicamente. Quanto mais você usar o kanji na frase, vai ser melhor para você, tá legal? Espero que tenha gostado dessa aula, espero mesmo que tenha sido útil essa explicação de como eu aprendi kanji. Quem sabe para vocês sirva de alguma coisa, às vezes você tem um método melhor, que é melhor ainda, e se tiver um método melhor, me ensina. Nos vemos no próximo vídeo. Mata, né?